Então vamos abrir as nossas Bíblias no texto que estaremos meditando nessa noite, com a graça de Deus. Juízes, capítulo de número 1. Juízes, capítulo de número 1, versículo de número 11. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Juízes, capítulo 1, verso 11. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir, Quiriat-Sefé. Disse Calebe: a quem derrotar Quiriat-Sefé e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Quenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca. Dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém. Então, como foi pedido em oração, que Deus esteja falando aos nossos corações, nos edificando com a sua palavra, e em tudo o seu nome seja glorificado. O início do capítulo 1 de Juízes, esse primeiro capítulo, especialmente o início deste capítulo, vai descrever as tribos de Israel conquistando as terras que Deus havia prometido dar. Então as tribos começam a conquistar a terra. No meio destas muitas conquistas, o texto nos mostra um casamento. É o que nós acabamos de ler aqui, o casamento de Otoniel e Axa. Otoniel será um importante juiz em Israel. Logo após a morte de Josué, Otoniel assume a liderança de Israel como juiz. Mas antes de assumir a liderança como juiz, ele vai se mostrar já um importante guerreiro, um homem disposto à batalha. É o que nós vamos ler no verso de número 12, quando Calebe, o pai de Axa, estabelece um desafio. Qual é o desafio? Quem derrotar Quiriat-Sefé, que é uma cidade ainda dominada pelos cananeus, quem dominar aquela cidade, vencer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Então Calebe lança, o desafio. Aquele que tomar a cidade recebe como prêmio a sua filha. Que Quiriat-Sefé deveria ser uma importante cidade. O nome Quiriat-Sefé em hebraico aponta para a ideia de cidade de um livro. Possivelmente os comentaristas dizem que era uma cidade, talvez um centro de educação dos cananeus, ou um lugar que tivesse os registros históricos. O fato é que era uma cidade importante, e Calebe estabelece esse desafio. O verso de número 13 nos mostra, como tenho dito, que Otoniel levanta-se, se dispondo a lutar, se dispondo a dominar aquela cidade, a vencer. O texto não diz, mas talvez Otoniel já fosse apaixonado por Axa, ele já tivesse algum sentimento, porque quando Calebe diz que quem vencer a cidade, ele logo se apresenta como um guerreiro, como um batalhador, como alguém que quer conquistar aquela cidade, mas acima de tudo conquistar sua noiva, sua esposa, sua futura esposa, como vai acontecer. Veja aí o verso 13. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Quenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. Então, Otoniel já apresenta aí marcas, de um servo de Deus, de um esposo que está disposto a exercer o papel, de um líder, de um protetor, de um batalhador. E aí ele domina aquela cidade. E então, conforme nós lemos no final do verso 13, Calebe cumpre o acordo. Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. E o casamento acontece, o enlace matrimonial,
agora estão casados e serão felizes para sempre. Sim, mas haverá desafios. Serão felizes para sempre, sim, mas haverá desafios a enfrentar. E nós vamos ver que a família, a felicidade conjugal, não nos isenta de desafios, não nos isenta de problemas, não nos isenta de lutas. E é isto que esse texto nos mostra, que eles estão casados, recém-casados e felizes, mas enfrentarão dificuldade. E qual é a dificuldade? Nós descobrimos a dificuldade quando nós lemos o verso 15. Quando no verso 15, Axa chega para o seu pai e diz, vamos ler o verso 15, respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca. A parte da herança que ela recebeu, o assentamento, o pedaço de terra que ela recebeu, era uma parte de terra árida, seca, desértica. Então eles têm um problema, né? Como irão subsistir, como irão viver numa terra improdutiva, né? Algumas versões, não sei se você tem essa versão, que diz a terra do Negueb. Negueb era uma parte desértica, então eles possivelmente estavam diante dessa situação. Então, irmãos, eu gostaria nessa noite de utilizar esse texto como ilustração, como um texto que ilustra a realidade de um casal, de uma família que enfrenta um desafio, né, que enfrenta uma dificuldade. E como é que eles enfrentaram esse desafio? Como é que eles enfrentaram esta situação? Estão casados, mas estão vivendo numa situação de terra seca. Então vamos extrair aqui alguns princípios que podem ser utilizados na nossa vida no enfrentamento das adversidades, no enfrentamento das lutas que um casal, uma família pode vivenciar. Quais os princípios? O primeiro princípio que nós observamos no texto é o princípio do reconhecer a realidade do problema. Esse é o primeiro princípio. No verso 15, nós percebemos que Axa e Otoniel, especialmente e enfaticamente o texto vai mostrar o papel de Axa, mas o fato é que eles admitem o problema. Quando ela diz assim, deste-me terra seca. Deste-me terra seca. Ela reconhece diante do pai o que tem. E aí nós podemos extrair esse princípio. O princípio para enfrentarmos lutas e adversidades, problemas e dificuldades, seja em qualquer âmbito da vida conjugal, familiar. Acho que acredito que um passo importante para alcançarmos solução, vitória, é, em primeiro lugar, reconhecermos que há um problema, que há uma situação complexa. Existem casais e famílias que às vezes têm uma situação problemática, mas eles querem viver ignorando essa realidade. Estão no deserto, mas fingem viver no jardim. Não é o caso de Axa e Otoniel. Ele chega e diz, não, a terra está seca, não haverá jardim, não haverá pastagem, né? Não haverá frutificação. E isso é um princípio importante, irmãos, o princípio da sinceridade, de não ignorarmos as dificuldades, né? de não ficar levando, né? Como diz a música popular, deixa a vida me levar. Né? Essa não é a filosofia, nem a atitude de um crente. Não há cura, não há conserto, não há restauração para os que ignoram a dificuldade, a realidade problemática. E Axa não assume o caminho da indiferença ou da ignorância. Ela chega diante do pai e diz, deste-me terra, completa a frase, seca. Outra versão diz, terra no deserto. O deserto, irmãos, ele tem uma geografia muito complexa, uma terra desértica, especialmente naquela região.
Uma terra desértica, ela tem uma geografia muito complexa, porque durante o dia é muito frio. É para ver se os irmãos estavam prestando atenção, viu? Foi só para testar, realmente estão ligados. Durante o dia é muito quente, é um calor insuportável, mas durante a noite é muito. E tem famílias que estão como num deserto, irmãos, elas perderam o equilíbrio, né? De dia é quente, parece uma panela de pressão, é um calor insuportável, não no sentido físico nem climático, mas no sentido relacional, existencial. Não há refrigério, não há paz. Mas durante a noite é o frio da indiferença, do afastamento. O deserto tem uma geografia complexa, porque não chove, não há umidade, nada nasce. E quantos relacionamentos estão morrendo como um deserto? No deserto há muitos bichos peçonhentos, há víboras, há cobras, né? E quando a relação é desértica, surgem muitas realidades mortais, como o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, no capítulo de número 3, no versículo de número 13, ele diz assim: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdengando, veneno de víbora está nos seus. No deserto tem muita víbora. E às vezes, quando a relação é desértica, o que surge na comunicação não é a palavra que edifica, mas a palavra que envenena, que fere, que machuca. Ele diz também que a boca, no verso de número 14, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Paulo, escrevendo em Efésios, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas quando a relação é desértica, o que sai da boca é o que Paulo diz aqui: é maldição, é amargura, é desrespeito, é xingamento, é deserto, não há vida, não há frutificação. Portanto, utilizando esse texto como uma parábola, como ilustração, nós vamos perceber que este casal assume a realidade do deserto. Então, meu irmão, minha irmã, que em nome de Jesus, nessa noite, o Espírito Santo aplique no meu e no seu coração essa palavra. Sejamos sinceros diante do Pai e possamos abrir o coração e dizer: Senhor, a situação é essa. Se é jardim, glória a Deus, se está florescendo, frutificando, louvado seja o nome do Senhor, que Ele continue abençoando. Mas se é deserto, que você e eu possamos com sinceridade admitir a situação, não encobrir, não maquiar, como muitos têm feito, encobrem, maqueiam. Em nome de Jesus, que possamos assumir esse primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio, igreja? Reconheça a realidade do problema. Vamos dizer? Reconheça a realidade do problema. É terra seca. Mas em segundo lugar, o segundo princípio que a gente aprende nesse texto, como ilustração, uma parábola, é que precisamos assumir a responsabilidade em busca de solução. Não basta diagnosticar o problema, é preciso agir em busca de solução. E é o que este casal faz. De um lado, eles admitem a realidade. De um lado, eles fazem um diagnóstico da situação. E é importante o diagnóstico. É importante assumir a realidade. Perceber a situação. Mas não basta isso. Deus nos chama a ação. E é isso que nós vamos ver no texto aqui. Quando, por exemplo, veja aí por favor comigo na sua Bíblia, o verso de número 14 diz: esta, no caso Axa,
quando se foi a ele, a Otoniel, ou seja, eles estão de fato casados, ela insiste com ele para que eles peçam um campo ao pai dela. Ou seja, eles precisam assumir a responsabilidade. É uma frase um tanto quanto difícil de interpretação, porque uma versão diz que ele insiste com ela para que ela peça ao pai. A outra versão diz que ela insiste que ele peça. A atualizada revista corrigida diz: o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. Dá a entender que ela pede ao pai, mas com a autorização do marido. Ela mostra-se uma mulher submissa nessa versão da corrigida. O fato é que o versículo está apontando para o princípio da responsabilidade. Otoniel, a gente não pode ficar dessa maneira, Otoniel. A gente precisa agir, né? Precisamos tomar alguma atitude. Ou Otoniel falando para Axa: Axa, minha amada, a gente não pode continuar nesse deserto, nessa sequidão, nessa ausência de vida e de possibilidades melhores para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa descendência. Então, é um princípio importante para a saúde no casamento, para a saúde na família. Não podemos ser omissos, não podemos ficar adiando a ação, a tomada de atitude. Veja que o texto vai dizer assim: e ela apeou do jumento, no final do verso 14. Então Caleb lhe perguntou: o quê? Que desejas? Então a ideia é o seguinte: que eles conversaram, chegaram a um acordo. Ela pega o jumento, né, monta no jumento, vai até a casa do seu pai, ou seja, em direção à resolução. E ela desce do jumento, ali quando diz apeou do jumento, desceu do jumento diante do seu pai, num sinal de respeito. Então várias virtudes são apresentadas aqui por Axa. Ela é uma mulher que assume as suas responsabilidades. Ela continua respeitosa com o pai, mesmo diante da necessidade, e submissa ao marido, porque eles combinam, eles conversam, eles se aconselham mutuamente. Quando diz que ela insiste, ou seja, a conversa, há diálogo, mesmo diante de um problema, eles não fecham o canal da comunicação. Veja que há casais que, quando surge um problema, a primeira coisa que eles fazem é ficar um intrigado do outro, não falar um com o outro. Isso não resolve nada, o problema vai aumentar. É preciso diálogo, é preciso a concórdia, é preciso a conversa sincera, humilde, em amor. É o que está acontecendo aqui. Diz que ela insiste, mas ela está disposta a ouvir também, e a acordarem uma ação positiva. A ação positiva e necessária. Tem casais e famílias que um fica jogando para o outro. Um fica jogando para o outro e ninguém resolve. E nada acontece e o problema aumenta. É claro que, biblicamente falando, o homem tem a responsabilidade de liderar o seu lar. E nesse sentido, quando Axa sobe no jumento e vai em direção à casa do seu pai, obviamente a ação é uma ação conjunta. Até porque Otoniel, ao longo de toda a narrativa de Juízes, ele se apresenta como um líder, um homem que teme a Deus. O fato, irmãos, é que nós precisamos, à luz das Escrituras, assumir responsabilidades para solucionar. Precisamos assumir responsabilidades para conservar o casamento, a família, a espiritualidade. Há ações que cabem ao marido, e ele precisa agir, ele não pode se omitir. Há ações que cabem à mulher, e ela precisa agir biblicamente, ela não pode se omitir. Há ações que cabem aos filhos, ou seja, se na medida
em que cada um, de maneira bíblica, de maneira santa, de maneira humilde, à luz das Escrituras, assume o seu papel. O marido assumindo o seu papel, liderando em amor, em santidade. A mulher assume o seu papel, respeitando, submetendo-se àquela liderança no Senhor. Os filhos honrando os pais. A solução, o problema, irmãos, eu creio, apesar das lutas e dificuldades, eles serão minimizados, eles serão solucionados. Portanto, não podemos nos omitir, ignorar, terceirizar. Assumamos a nossa responsabilidade. O que cabe a mim? Essa é a pergunta que eu e você, como marido, como esposo, como pai, o que cabe a mim como pai, como esposo, à luz das Escrituras? Será que eu estou negligenciando, omitindo, terceirizando? A mesma coisa a esposa precisa fazer essa pergunta: o que cabe a mim? Não à luz das minhas preferências e do que o mundo está dizendo, mas o que cabe a mim à luz da Escritura, da palavra de Deus, e agir em nome de Jesus, no poder do Espírito. É isso que esse casal faz. Eles assumem as suas responsabilidades na busca de resolução, de transformação daquela situação. Diga amém. Terceiro princípio: enfrente os problemas com fé e esperança no Deus vivo. Enfrente a terra seca, a situação difícil, com fé e esperança. Não na força do seu braço, não na capacidade de suas experiências, mas acima de tudo, enfrente os problemas com fé e esperança no Deus vivo. Não entre em pânico. Há solução, há esperança. E é isso que o texto nos mostra de maneira ilustrativa nas ações de Axa e Otoniel. Por quê? Qual é a solução apresentada neste casal? Qual é a solução que eles têm diante daquela situação? Conforme nós lemos no verso 14. Axa diz assim: vamos pedir um campo ao meu pai. Em princípio, irmãos, a atitude nossa tem que ser a mesma. Ou seja, como Axa corre para a presença do Pai, eu e você precisamos, diante dos problemas, correr para a presença do Pai Celestial. Caleb aqui é só um tipo de um pai que socorre. Caleb é apenas uma imagem de um pai que é capaz de socorrer, porque acima de tudo, o pai que socorre, o pai que transforma, o pai que conserta, o pai que supre, é o nosso Deus celestial, é o nosso Pai Celestial, é o nosso Deus bendito. Portanto, não entre em pânico, não entre em desespero, corra para a presença do Pai, em nome de Jesus. É assim que a gente enfrenta a terra seca, é assim que a gente enfrenta os problemas da vida, é assim que a gente enfrenta as crises conjugais e familiares. Não é murmurando, não é se desesperando, é correndo para a presença do Pai. Nós temos um Pai melhor, maior, imortal e eterno do que Axa tinha. Axa tinha Caleb, um bom pai, que é uma figura do Deus Todo-Poderoso, mas o princípio é este. Em meio aos problemas e dificuldades, não podemos esquecer que temos um Pai fiel. Amém, meu irmão? Os homens falham. Talvez o Pai Celeste, o Pai terreno não vai resolver. Não confie no homem, não confie na carne, confie em Deus. Dependa de Deus. Não confie nas coisas da terra, nas coisas do mundo. Confie em Deus. Ele é um Pai fiel. Se podemos afirmar à luz desse texto, irmãos, que Axa tinha um pai capaz de solucionar o problema que ela estava enfrentando, muito mais nós. Sim ou não?
Se Axa pode dizer que tinha um pai que podia solucionar, muito mais eu e você, em nome de Jesus. Axa tinha um pai de muitas posses. Caleb era um homem rico. Mas saiba de uma coisa, à luz da palavra de Deus, à luz do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós servimos a um Deus que é Pai, e Ele é rico, rico em poder, rico em socorro, rico em misericórdia, rico em presença. A nossa esperança está nele. Ele é abundante em graça. Creia, confie. O nosso Deus é o grande eu sou, é o todo-poderoso, é o dono do ouro e da prata, é o criador do universo, é o sustentador da vida. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é incomparável. Não há Deus como nosso Deus, não há Pai como nosso Pai. Confie nele, busque a Ele, não se desespere, nele a esperança, nele a socorro, nele a cura, nele a transformação, nele a salvação. Enfrente, não seja negligente, enfrente, mas com fé e esperança. Nosso Pai Celestial é rico em poder, mas um detalhe importante que a gente percebe nessa narrativa é que Caleb, ele se mostra como um pai muito atencioso. Isso deve nos ensinar todo pai aqui, a necessidade que temos às vezes de ter atenção aos filhos, sensibilidade às necessidades, mas acima de tudo, ele figura o próprio Pai Celestial, porque, olha só, diz que ela no verso 14, se foi a ele, aí na parte B, ela apeou do jumento, verso 14, achou aí essa frase? Ela apeou do jumento, então Caleb lhe perguntou, que desejas? Não é ela que fala, é ele que primeiro pergunta. Olha que coisa atenciosa, não é ela que chega falando, é ele que pergunta, que desejas? O pai antecipa-se à pergunta dela. Meu irmão, se esse princípio pode ser aplicado a um pai terreno limitado, muito mais ao nosso Pai Celestial, conforme está escrito em Isaías 65, 24. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu ouvirei. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Ele tem atenção para o nosso clamor, para as nossas orações. Ao clamarmos, Ele ouve, em nome de Jesus. Se Caleb pôde dizer para sua filha, Axa, o que desejas? Eu acho que todo dia o nosso Pai Celestial, Ele chega para nós e pergunta, o que é que você deseja, meu filho? O que é que você deseja, minha filha? Ele faz isso quando nós o procuramos por intermédio da oração. Confia em Deus, espere em Deus. Ele é rico em misericórdia, poder, amor e fidelidade. E o último princípio que nós podemos aprender desse texto, enfrente os problemas em oração. Esse texto claramente ilustra alguém que ora, alguém que pede. Como Axa está pedindo a Caleb, eu e você precisamos exercer confiança no Deus que é Pai. E quem confia, clama. E quem crê, busca de verdade. E diante da terra seca, diante das lutas, da ausência de frutificação, de crescimento espiritual, porque é fato, irmãos, vivemos dias difíceis, vivemos dias de terra seca, na família, nos relacionamentos, mas precisamos enfrentar os problemas de joelho, pedindo aquele que pode fazer. A atitude de Axa ilustra claramente uma atitude de oração, e nesse sentido ela ensina a todos nós, não a pedirmos meramente na dimensão horizontal, mas na dimensão vertical, ao Pai Celestial. E o texto nos ensina de maneira clara como orar. O texto nos ensina que nós oramos firmados na graça, porque é assim que ela pede. Veja,
O que diz o verso de número 15? Respondeu: dá-me um presente. Repita essa frase: dá-me um presente. Ela não chega apresentando seu direito, ela não chega impondo, ela não chega reclamando: como é que pode você? Olha onde você me colocou. Que hoje é assim, nem fala mais Senhor, né? Ela não chega de salto alto, ela chega com um coração humilde. Isso é um modelo de oração que eu e você devemos exercitar constantemente. Peça com confiança, peça com ousadia, mas peça firmado na graça. É por misericórdia e graça que Ele ouve, que Ele faz, que Ele restaura, que Ele perdoa, que Ele conserta. Ela diz: dá-me um presente. Presente é dádiva, presente é graça. Presente não é mérito. Presente é misericórdia. Ela diz: dá-me um presente. Outra versão diz: dá-me uma bênção. Eu quero a tua bênção. E quantos têm quebrado o princípio da humildade quando oram? É cheio de, às vezes até atrevimento. Eu determino, eu exijo. Quem somos nós para determinar alguma coisa diante daquele que é Senhor e Deus, Rei dos Reis? O que precisamos fazer é pedir com confiança, com ousadia, mas com humildade. Peça ao Pai, creia que Ele pode fazer. Peça. O segundo princípio na oração que nós podemos extrair de maneira ilustrativa desse texto é: peça com humildade. Veja que na presença do Pai ela abre o coração. Ela diz: Pai, o que eu tenho é terra seca. Ela reconhece diante do Pai. Isso é um princípio, irmãos. Abre o coração diante do Pai. Coloque a situação do seu coração, do seu casamento, da sua casa, da sua família. Essa é a situação, Pai. Isso é um princípio, o princípio da humildade. Quantos enrijeceram tanto o coração que já não conseguem quebrantar o coração na presença do Pai, admitir as suas necessidades, confessar os seus pecados. Peça, enfrente a luta, enfrente o problema em oração, mas oração firmada na graça, oração que caminha em sinceridade e humildade. Peça, mas peça o que é mais importante. Ela diz assim, no verso 15: dá-me fontes de água. O que ela pede ao Pai? Fontes de água. Interessante contrastarmos aqui, irmãos, com essa frase o que ela não pede. Ela não pede uma casa nova. Caleb poderia dar uma casa nova. Ela não pede roupas novas, um jumento novo, um carro novo. Ela pede o que é mais importante. E sabe o que é mais importante para nosso casamento, para nossa casa, para nossa família? São fontes de águas vivas. Tem gente que até pede, tem gente que até ora, mas ele está insistindo em pedir o menos importante. Deus da casa, irmão, sim ou não? Deus da casa, Deus da roupa, Deus da carro, Ele é bom e fiel. Ele cuida de nós em todas as áreas. Mas o mais importante na nossa vida, casamento e família, é a presença das águas vivificantes. É a palavra de Deus que nos purifica. É o Espírito Santo que nos renova. O mais importante dentro da nossa casa é avivamento. Porque casa nova, carro novo, roupa nova, sem a presença do Espírito, sem o agir de Deus, sem a palavra de Deus, é terra seca. Tem tudo e não tem nada. Tem casa, tem carro, tem grife, mas não tem águas, fontes de água. Muitos casamentos e muitas famílias estão assim. Tem casa nova, carro novo, roupa nova, grife nova, mas não tem fontes de águas vivas. E o que nós precisamos diariamente, urgentemente, na vida do pai, da mãe e dos filhos, é fonte de água. E esta deve ser a nossa oração diária aos pés do Pai, na presença de Deus. Dá-me fontes de águas. Faz com que a minha vida transborde com a tua presença, com a tua palavra, com o teu Espírito.
Peça o que é mais importante. Não foque no menos importante. É como Jesus disse em João, capítulo 4, versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É essa água que eu e você precisamos. É a água que vem dos céus, é a água que vem de Deus, é a presença de Cristo, é a palavra de Cristo, é o poder do Espírito, que traz renovo, restauração, nos faz viver de verdade, uma vida abundante, uma vida intensa, mesmo que limitada por questões materiais, porque isso é o que menos importa, porque o que mais importa são as fontes de água viva. Como Jesus disse em João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A obra de Cristo, irmãos, é profunda e abundante. Ele não diz que vai jorrar um copo de água, um balde de água, um rio de água. Ele diz que vai jorrar rios de água viva. Peço o que é mais importante. E o mais importante é a presença de Cristo. É o poder do Espírito. É a palavra que nos exorta, nos consola, nos conserta. O mais importante é um genuíno avivamento alcançando a nossa vida e a nossa casa. E é isso que ilustrativamente Axa vai fazer. Eu quero fontes de água, Pai. Peça firmado na graça. Peça com humildade e sinceridade. Peça o que é mais importante. Peça com o coração cheio de expectativa em Deus. Cheio de expectativa em Deus. Não é no homem, não é na força do seu braço. É em Deus. Servimos a um Deus, irmãos, que pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Peçamos com o coração cheio de expectativa. Porque é o que vai acontecer aqui. Ela diz ao pai dela: dá-me fontes de água. Veja o que acontece no final do verso 15. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Ou seja, talvez ele tenha feito mais do que ela tivesse pedido. Ele ilustra um pai que age de maneira abundante. Ele ilustra um pai que não age de maneira mesquinha. E se a gente pode dizer isso de Caleb, meus irmãos, muito mais nós podemos dizer do nosso Pai Celestial. Ele não age de maneira mesquinha, bitolada. Ele é abundante nas suas dádivas. Ele é abundante de dádivas para a alma e para o corpo, para o espírito e para a mente, para o casamento e para toda a família. Nele há abundância, nele há superabundância. Ele nos surpreende com as suas dádivas. Às vezes é porque a gente não pede, a gente continua lá na terra seca, não quer sair do lugar, não quer admitir a necessidade, somos orgulhosos, às vezes incrédulos, e continuamos na terra seca, e o Pai preparado para abençoar. Se Axa não tivesse saído daquele lugar e ido ao encontro do Pai, jamais a situação teria mudado. Espiritualmente é o mesmo princípio. Se insistirmos no mesmo lugar, com a mesma atitude, nada mudará. Mas se crermos e agirmos confiando nesse Deus maravilhoso em nome de Jesus, Ele responde com generosidade, Ele responde com bênçãos abundantes. Eu quero terminar lembrando de uma outra mulher que também viveu tempos difíceis, terra seca, espiritualmente e existencialmente falando. Ela é muito conhecida, é Ana. Lembra de Ana? Seu ventre
Era um deserto. Era estéril. Sua alma amargurada. Em sua casa, insultos constantes. E a igreja que ela frequentava, misericórdia. Eli era o sacerdote, um pai omisso, um sacerdote sem discernimento. Veja que ele acha que a mulher está quebrantada orando. E ele acha que ela está o quê? Talvez nem eu nem você voltaria mais naquela igreja. Por menos as pessoas vão embora. É ou não é? Ele confunde ela com a bêbada. Você voltaria naquela igreja? Mas ela não só voltou todo ano, como entregou o filho. Você entregaria seu filho àquela igreja, cujo pastor é Eli, e os co-pastor é o filho Ofni e Finéias, um pior do que o outro, avarentos, adúlteros, e ela recebe aquele milagre. Olha só, irmãos, terra seca. Ela recebe aquela dádiva. Quando o menino é desmamado, ela diz: eu vou entregar na igreja lá. Por que ela faz isso? Porque ela podia dizer, ela podia racionalizar. Talvez eu e você racionalizaríamos: é meu filho, é minha dádiva, né? Aqueles pastores ali não prestam. Mas ela confia acima de tudo, irmãos, no Deus que opera sobrenaturalmente. E que mesmo num deserto espiritual, Ele faz brotar uma videira. Naquele deserto, Deus fez brotar Samuel. Uma videira frutífera. Ela não confiou nos homens, nas instituições, nem nela mesma. Às vezes a gente confia em nós, bate no peito: eu vou fazer, eu vou criar. É Deus operando. Se Deus não operar, não haverá frutos, não haverá conversão. Não é você, é Deus. Não é a instituição, é Deus. Não é o homem, é Deus. O problema é que a gente às vezes estraga uma geração, porque confia em nossas próprias mãos, no dinheiro, nas instituições, e se decepciona. Ana não confiou nem em si mesma, nem nos homens. Ela confiou em Deus. Eu votei, eu prometi a Deus, Ele ouviu minha promessa, Ele realizou. Eu não vou caminhar no caminho da incredulidade, da ingratidão. Recebe e esquece, e fica murmurando. Ela tinha tudo para esquecer, murmurar, porque havia fatos reais naquela situação. Mas você não vê ela falando desta maneira, aquele ambiente tão improvável. Ana creu no Deus vivo, o Deus que fortalece os fracos, alimenta os famintos e faz que a estéril tenha 7 filhos. Crendo, ela orou, e orando, recebeu a vitória. E recebendo a vitória, ela agradeceu, e ela continuou exercendo fé no Deus que faz brotar no deserto vida e vida em abundância. Como está a sua família? Como está o seu casamento? É jardim ou deserto? É guerra ou paz? Como estão as terras do seu coração? E o texto nos ensina verdades simples e necessárias para mim e para você. Reconheça o problema, assuma a responsabilidade, enfrente a situação, confiando no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que é fiel e poderoso, e quem confia ora. Ore, creia, firmado na graça, com humildade. Peço o mais importante: enche o seu coração de expectativa em Deus. Ele vai além das circunstâncias. Ele vai além daquilo que o olho consegue observar. Ele é aquele que faz infinitamente mais. Amém? E amém. Vamos cantar um hino enquanto as crianças chegam? Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos.
pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor, pois eu sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer, diga, infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor, pois eu sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Amém. Glória a Deus.